Vídeo de Boku no Hero, Bruno? Mas esse mangá ainda existe? Eu sei que muita gente deixou de acompanhar o mangá de Boku no Hero Academia, mas ao mesmo tempo eu reconheço que existem também pessoas que ainda, assim como eu, têm um carinho muito grande pela obra e continuam acompanhando. Eu digo pra vocês que se eu não tivesse um carinho pela obra, eu não traria esses vídeos aqui. É uma obra que eu tenho muito carinho e por mais que esse último arco não tenha tido, e eu reconheço plenamente isso, não esteja tendo o mesmo impacto ou a mesma magnitude pra até eu ter vontade de vir aqui comentar toda semana, ainda assim existem os seus momentos que a história ela tem o seu mérito e quando a gente tem um capítulo como esse que a gente teve essa semana, vale a pena vir aqui comentar. Obviamente que também aproveitando para fazer um resumo dos últimos capítulos para poder contextualizar melhor vocês. Até porque, assim como tem pessoas que continuam acompanhando a obra, eu sei também que muita gente que vocês deixam nos comentários, que apesar de ter deixado de acompanhar a obra, continuam acompanhando pelos vídeos aqui do canal. Então dessa forma a gente consegue unir o útil ao agradável e todo mundo fica feliz, beleza? Vamos então comentar o que está acontecendo no mangá de Boku no Hero Academia nessas últimas semanas, nesses últimos 4 capítulos, basicamente. Lembrando antes, para você conferir se você está inscrito aqui no canal e também se o sininho está ativado, galera, para você não perder os updates dos próximos capítulos dessa reta final do mangá de Boku no Hero Academia, que vão ser sim comentados até o final, porque querendo ou não, a gente tem, eu pelo menos tenho, muita curiosidade de saber como vai terminar, beleza? Vamos lá então, galera. A gente viu como o Kurogiri, ele tinha sido solto e ele passou a obedecer aos vilões. E a gente sabe que ele, com a habilidade de teletransporte dele, tem uma habilidade extremamente útil e favorável aos vilões e isso fez com que o jogo virasse completamente a favor dos vilões e nesses últimos capítulos a gente viu as consequências dessa virada de jogo. Uma delas foi a Toga, que depois de ter usado o sangue do Twice para usar os poderes do próprio Twice, conseguiu através dos poderes do Kurogiri infectar, mandar vários clones para vários dos núcleos para atrapalhar ainda mais a vida dos heróis. Um desses núcleos, né, foi para onde estava acontecendo a luta do Endeavor contra o All for One e contra o Dabi também, que acabou se juntando a eles, né, no meio do caminho nos capítulos anteriores. A gente viu no meio disso que a Uraraka e a Tsuyu também foram juntos da Toga atrás dela, né, pro núcleo do próprio Endeavor, mas por enquanto nada aconteceu em relação a elas. E a gente vê também que, nesse mesmo núcleo, o All for One, vendo que a vantagem virou a favor deles, né, a sorte, o vento soprou a favor deles, decide que estava na hora dele ir até a Yuei se encontrar com o Shigaraki, né, já que ele viu que o Dabi estava dando conta ali, as coisas estavam funcionando bem, ele decide que está na hora então de ir até a Yuei, ao outro núcleo, voando mesmo, só que ele é impedido pelo Hawks, que tenta se colocar na frente dele e diz inclusive para o Endeavor não se preocupar e focar no Dabi, porque o Dabi estava sendo o maior problema naquele momento por conta do seu excesso de calor que estava basicamente ferrando a vida de todo mundo. Então o Dabi ele precisava ser parado e a gente vai ver então finalmente a luta do Endeavor, do seu pai, contra o seu próprio filho, e muito legal ver a expressão do próprio Endeavor, completamente focado e determinado em realmente executar essa missão, inclusive sendo aconselhado pelo próprio Hawks, dizendo ali, ó, mantendo o cara em foco, já que esse sempre foi, né, o trabalho dele desde o momento em que eles passaram a trabalhar juntos. Já no outro núcleo, a gente vê que os clones do Twice, eles se teleportam ali através dos poderes do Kurogiri para o lado de fora da Yuei, justamente onde estavam localizados o Aizawa junto do Monoma, que estava usando os poderes do próprio Aizawa para poder cancelar as individualidades do Shigaraki, que estava ali preso dentro da Yuei. E isso, obviamente, uma hora ou outra iria acontecer e os Twices eles vão se amontoando, os clones eles vão se amontoando ali em cima do Monoma que bate a cara no chão ali, aquela coisa que é pega de surpresa, até o momento em que não tem jeito, ele acaba piscando. E depois que a gente tem isso, galera, ocorre uma explosão bizarra, uma explosão muito grande do lado de dentro da Yuei por conta do Shigaraki conseguir usar de volta as suas individualidades. E a gente vê isso, galera, ao ponto que estoura completamente as barreiras que estavam ali prendendo o Shigaraki do lado de dentro, estoura até os motores que estavam ali funcionando e mantendo a Yuei completamente erguida em pleno ar, e isso ferra completamente tudo o que estava acontecendo ali, todo o plano deles, basicamente, né? E não só isso, mas a gente vê também, além dessa página
página surreal da Yue ali praticamente explodindo completamente, a gente vê também as consequências disso no corpo do próprio Shigaraki, que começa a acontecer algo completamente bizarro. Ele parece, até o Midori, ele percebe e comenta isso, ele fica se perguntando o que está acontecendo com o corpo do Shigaraki. Ele se virou do avesso? Ele criou uma nova... Ele saiu da casca dele, sabe? Tipo, saiu de uma nova casca, criou um próprio corpo. Ele tava muito confuso, realmente. E essa confusão é justamente proposital. É pra ser confuso, porque o corpo do Shigaraki, ele tá bugando. O corpo do Shigaraki, ele tá numa mutação sem freio e completamente louca, que é proposital, que fica confuso não só pra gente, mas também pro próprio Midoriya. E a reação do Midoriya a isso tudo é ele ficar com receio de se aproximar do Shigaraki, afinal ele tava agora com os poderes de volta, né? Então ele precisa tomar cuidado com o decaimento do Shigaraki, e ele também começa a ficar sem ar, ele começa a sofrer as consequências, né? Os efeitos colaterais de estar usando ali praticamente mais de 100% do seu poder do One for All, ali com várias habilidades sendo aplicadas ao mesmo tempo, né? E isso faz com que ele acabe se esgotando e ficando sem energia, sem fôlego. Mas quem tenta acalmar ele é o segundo portador do One for All, que tenta acalmar o Midoriya dizendo que existe sim uma luz no fim do túnel, já que o corpo do Shigaraki está em bastante desincronia com o comando do All for One, que estava ali também conseguindo controlar o corpo do Shigaraki, mas eles estão ali por conta de toda essa mutação, de toda essa coisa que está acontecendo no corpo do Shigaraki, eles não estão bem sintonizados, então existe sim uma oportunidade de que o Midoriya ele possa agir principalmente não só ali diretamente contra o Shigaraki, mas principalmente no interior do Shigaraki, que é aquela cena que a gente sabe que vai acontecer, que é as duas criancinhas ali, uma estendendo a mão para a outra. No caso, o Midoriya querendo estender a mão para a criança interior do Shigaraki para tentar salvar ele da própria destruição. E somado a isso, a gente vê também o hacker, aquele hacker da Liga dos Vilões, conseguindo também invadir os sistemas da UA, o que eu achei um pouco desnecessário, esse plot desse hacker da UA fazendo isso, porque, pelo visto, as consequências que a gente viu sendo feitas ali, acontecendo na escola, na UA, foram ocasionadas pelo próprio Shigaraki, pela própria explosão de poder dele ali, dele recuperando as individualidades dele. Então a gente tem, ao mesmo tempo, o hacker da Liga dos Vilões também ali, vou hackear os sistemas e ferrar vocês. Acabou que não teve tanto impacto assim. Mas isso obviamente teve um motivo, que foi pra gente ser introduzido de volta aquela personagem, a Labrava, aparecendo e trabalhando para os heróis, e como ela é uma ótima hacker também, né, conseguindo deshackear o que estava sendo feito pela Liga dos Vilões, né, então a gente tem uma interação bacana, e a Labrava sendo do jeito que ela é, né, toda brincalhona, toda divertida, ela consegue ali afugentar o hacker da Liga dos Vilões, enfim, de um jeito bastante cômico, que eu achei tão engraçadinho, né, combina com a personagem, e depois que o cara tenta fugir, o hacker tenta fugir do esconderijo dele, ele se depara com alguns personagens, sendo um deles aquele cara, aquele moleque, o cara do terremoto, né, da outra escola que a galera da UA se encontra, que praticamente lembra o Midoriya, só que é um pouco mais bombado, e também a professora deles ali do segundo ano, que lembra muito também a garota do curso de suporte, mas não, era a professora lá que tentava dar em cima do Aizawa, mas que sempre levavam fora dele, né? Mas eles aparecem juntos ali para pelo menos ter uma participação, para pelo menos dizer que aquela outra escola ainda existe, que eles estão pelo menos ali, né? Estão pelo menos ali existindo e, pelo visto, vão prender o tal hacker da Liga dos Vilões. E se a Labrava apareceu, era óbvio que ele também iria aparecer no capítulo seguinte, e o homem que tem nome aparece nesse último capítulo, que é o Gentle Criminal, galera. Galera, que feito incrível que ele teve nesse capítulo, gente. Já existia, obviamente, uma expectativa de que alguns dos vilões, que, né, foram vilões, no caso, em arcos anteriores, passassem a aparecer e, no caso, voltassem a aparecer e passassem a ajudar os heróis. O Gentle Criminal era um deles. A gente tá esperando também o grande momento do Stain, mas por enquanto, galera, o momento do Gentle Criminal foi uma coisa de louco, galera. Que feito incrível desse personagem, e todo o contexto por trás dele é também excelente. A gente vê
primeiro, um flashback dele fugindo da prisão, né? A gente sabe que ele tinha sido preso, só que ao mesmo tempo em que ele foge da prisão, ele vê também outros prisioneiros fugindo ao mesmo tempo, e esses outros prisioneiros completamente motivados a destruir tudo, a se vingar das pessoas que colocaram eles na prisão, de se vingar das pessoas que traíram eles. Só que mesmo assim, o Gentle Criminal, ele mantém a própria sanidade, né? Ele até tá com a aparência ali toda barbada, todo descabelado e tal, mas ainda assim, ele ainda mantém a própria sanidade, ele mantém ainda a própria bondade que existe dentro dele e se coloca contra aqueles vilões, contra aqueles prisioneiros. E é relatado pra gente que enquanto 7 presídios foram atacados, afinal o All for One, além de ter conseguido escapar, esses outros prisioneiros junto do próprio All for One também, né, conseguiram ali invadir vários presídios e fazer com que vários prisioneiros assim escapassem, aumentando ainda mais toda a loucura na sociedade e aumentando até, de certa forma, o exército do próprio All for One. A gente tem o relato de que enquanto 7 presídios foram atacados, existiu apenas um onde ninguém havia conseguido escapar, ou seja, o próprio Gentle Criminal, ele estava agindo como um herói naquele momento, um herói da sociedade, mesmo que ele não tivesse obrigação nenhuma, mesmo que ele não tivesse a licença de herói profissional, mesmo que ele não tivesse nada além da sua própria boa intenção. E por conta disso, o Gentle Criminal consegue convencer as autoridades a se reencontrar com a Labrava e juntos eles acabam ajudando os heróis, que é essa cena que a gente tá vendo. Galera, a história desse personagem é sensacional. A gente viu como ele, desde sempre, queria se tornar um herói quando era adolescente, provavelmente ainda quando era criança também, e ele tentou até fazer parte de uma academia de heróis, de uma escola de heróis que não era até muito renomada, mas ele, infelizmente, sempre falhou nos testes para conseguir a licença de herói profissional. Ele falhou 4 vezes seguidas, enquanto ele via outros estudantes que, né, faziam parte da mesma escola conseguindo essas licenças e sendo chamados para agências e começando a fazer nome no mercado de heróis, enquanto ele permaneceu para trás. Ele não conseguia avançar, e mesmo quando ele tentou bancar o herói por conta própria, né, na prática ele só acabou atrapalhando e prejudicou aquele civil que ele tentou ajudar, e isso fez com que a reputação dele ficasse ainda pior até o momento em que ele decidiu tacar o foda-se mesmo e virar um criminoso, né, e começar a gravar os vídeos dele, ele conheceu a Labrava, etc. Enfim, a gente sabe todo o resto da história, mas lá no fundo ele sempre quis ser um herói. E o mais curioso disso é que ele só não podia ser um herói porque ele não tinha a licença de herói. Ele precisava passar por toda aquela burocracia acadêmica para conseguir exercer a profissão que ele sempre quis. Óbvio que ele também precisava ter a experiência, e foi isso que fez com que ele, infelizmente, né, acabasse mais ferrando o civil que ele tentou ajudar do que salvar de fato a vida dele. Então, claro que ele também precisava de treinamento, ele também precisava aprimorar as suas habilidades, mas o ponto principal era que ele era impedido de ser um herói simplesmente por uma questão meramente burocrática, sabe? Por uma questão acadêmica, por uma questão muito formal e muito quadrada. Mas o que a gente vê aqui nesse capítulo é ele exercendo um dos maiores feitos heróicos de todo o mangá. Então é nesse momento que a gente vê o Gentle Criminal numa página incrível dele segurando a Yue completamente sozinho com seu poder ali de elasticidade, né? O seu poder de transformar o ar em algo elástico fez com que ele sozinho conseguisse ali segurar a escola inteira, galera. Uma cama elástica completamente colossal e ele lá segurando sozinho. Não teve como não lembrar do velho em Naruto segurando aquele meteoro do Madara. E a fala dele complementando esse momento, né, se referindo ao Midoriya: meu jovem, você ainda está lutando para proteger o sorriso de alguém? E eles dois trocando olhares foi muito legal. O Gentle até relembrando naquele momento do homem que ele queria ter salvo, mas acabou falhando, o que acabou culminando na queda até da vida dele, né, queda da reputação e ele, né, tipo, se tornando no fim um criminoso. Mas isso fez com que ele finalmente tivesse o grande momento da sua redenção, a redenção da sua vida, que não precisou passar por nenhuma academia, não precisou de uma licença de herói e ainda assim
foi um dos maiores heróis desse mangá. No fim, o Shigaraki volta a se mover e os heróis precisam impedir que ele toque o chão, já que agora ele consegue usar de volta o seu poder do decaimento. Só que nesse momento, de repente, um tiro arrebenta o braço dele, arrancando o braço dele, e a gente vê a seguinte fala: não importa o que eles tenham feito, vilões também são humanos. E nós precisamos reconhecer esse fato. Pegando emprestado as palavras de um amigo, eles também têm algo no fundo do peito que se chama origem. E nisso, na página final, a gente vê que quem executou aquele tiro foi a Lady Nagant, aparecendo na última página, completamente ali ainda enfaixada, depois de, obviamente, ela ainda estar se recuperando, depois de ter sido explodida pela bomba implantada pelo All for One no corpo dela, e ela, obviamente, né, deveria ter morrido, convenhamos, mas ainda assim, ela ter sobrevivido e ela aparecendo nessa página não deixou de ter o impacto que merecia. E muito bom ver ela participando novamente da história nessa reta final, né? Já que a participação dela foi tão curta, foi bom que o Correio tenha aproveitado uma personagem feminina que tinha tanto potencial e agora ela volta a entrar em cena numa página muito bem desenhada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você ficou até o final. Caso você tenha gostado e queira acompanhar os próximos vídeos do mangá de Boku no Hero Academia nessa reta final, lembra mais uma vez de conferir a sua inscrição aqui no canal e se o sininho também tá ativado para sempre saber quando tiver vídeo novo, beleza? Até a próxima, tchau!